você sabe quanto dinheiro tem parado no seu estoque agora? Ou melhor, quanto você está deixando de ganhar por não ter um estoque agora? Eu lembro de um mecânico que a gente ajudou ele a transformar a oficina dele. Ele me chamou para mostrar o estoque dele e falou: Wes, eu tenho bastante peça, vamos lá, você vai ver meu estoque, você vai ver que a gente tem bastante coisas. E realmente ele tinha bastante peça que não saía. Ou seja, ele se enquadrava nas duas situações. Ele tinha um estoque, porém ele não tinha um estoque inteligente. Então assim, ao mesmo tempo que ele tinha peça ali, aquela peça não saía. Tinha uma peça lá, gente, que ela tava lá há quase 2 anos. Quase 2 anos parada, sem sair, entendeu? Por quê? Na cabeça dele, o que acontecia? Chegava um carro, ele ia trocar, obviamente, a peça daquele carro, e aí quando ele trocava a peça daquele carro, ele comprava uma pro carro e uma pro estoque dele. Eu vou te dar um exemplo. Chegou uma Mercedes para trocar uma bomba d'água. O que ele fazia? Ele comprava uma bomba d'água da Mercedes para ele trocar e comprava uma para deixar no estoque. Mas quantas Mercedes você acha que ia passar na oficina? Aonde que tá o erro dele aqui? A gente tem que entender que no Brasil, a margem de carros populares no Brasil é de em torno de 50%, 55% mais ou menos. Então o que isso quer dizer? Que a cada uma Mercedes, a uma BMW que vai entrar na sua oficina, vão entrar 5 carros populares. Não sei, sei lá, 5 Fox, 5 Mobi, 5 Kwid, 5 Onix, 5 HB20, 5 Palio, entendeu? Então assim, é esse conceito de comprar só para ter a peça no estoque para ver lá, você só vai ver ela pegando poeira e seu dinheiro parado no estoque, um dinheiro que era para ter girado já para você pagar funcionário, para você ampliar a sua empresa, a sua oficina, para você movimentar o seu estoque, entendeu? Então eu vou ensinar vocês a montar um estoque de giro, um estoque que realmente funciona, um estoque que realmente vai te trazer lucro, não vai deixar o seu dinheiro parado, entendeu? Porque não adianta nada você ter um estoque de 100 mil que não gira, aquele estoque tem que girar. Se você quiser ter um estoque de 100 mil, você pode ter, porém um estoque de 100 mil que gira, aquele 100 mil tem que girar, entendeu? Por isso que eu digo, para aumentar o seu lucro, não basta saber apenas aonde comprar, você tem que saber como comprar, você tem que aprender a comprar da maneira correta, entendeu? E isso eu vou ensinar passo a passo para vocês. Ó, você tem que entender o seguinte, a gente vai comprar conforme demanda de giro. Nenhum lugar, repito, nenhum lugar vai ser igual ao outro. Tem um cara que ele é focado em importado, tem cara que é focado em nacional, tá? Mas tanto para o importado quanto para o nacional tem um estoque programado de giro. Tem a peça que mais sai na Mercedes, tem a peça que mais sai na BMW, tem a peça que mais sai no Palio, tem a peça que mais sai no Fox. Então assim, entendendo aonde comprar, como comprar da maneira correta, entendendo o estoque de giro, você vai ter um retorno muito mais rápido sobre o seu capital investido. Eu vou te ensinar a montar um estoque inteligente. O que seria um estoque inteligente? Um estoque inteligente não é um estoque cheio. Quem tem que ter tudo é a distribuidora e o fornecedor. Você não precisa ter tudo. Você tem que ter tudo que você precisa ali no momento, na hora. A gente vai dividir esse estoque inteligente em 3 camadas. Estoque de giro médio e estoque que não gira. Vamos lá. Estoque de giro você tem que ter ali a pronta entrega. É dinheiro rápido. É lucro voltando na hora. Peças de giro médio, essas peças de giro médio você consegue pegar ali rapidamente com o fornecedor ou com seu distribuidor e ele vai te entregar ali num prazo curto médio que você vai conseguir executar o serviço e liberar aquele carro. Peças que não giram, não tenha em estoque. Era o caso do acompanhamento nosso, do cliente que ele tinha muita peça no estoque, ali ele tinha praticamente 1 ou 2 carros ali dentro do estoque dele, eu digo em valores, e parado, estoque parado, o estoque cheio e ele tinha que continuar comprando porque o estoque que ele tinha não servia para atender a demanda que ele tinha no dia a dia dele. Então a gente primeiro trouxe ele para a realidade, fez ele entender qual que era a demanda dele e o que ele precisava ter no estoque. E a partir daí, quando ele modificou esse estoque, ele conseguiu aí alavancar suas vendas aí e dobrar seu faturamento. Muitos mecânicos têm medo de não ter a peça. E eu entendo isso, né? Ninguém quer perder serviço. Porém, você tem que parar com essa crença que, tipo, você tem que ter tudo. Quem tem que ter tudo é a distribuidora. Quem tem que ter tudo é a autopeça. Você tem que ter um estoque conforme a sua necessidade. O que vai girar para você, o que não vai ficar parado. Distribuidora entrega rápido, autopeça entrega rápido. Então não faz sentido deixar dinheiro parado no seu estoque. A menos que seja uma peça de giro. Essa você vai ganhar sim, ó. E é nessas peças que você vai jogar o seu lucro lá em cima. Como aumentar o lucro com o seu estoque? Aqui que vem
vem um pulo do gato. Você vai aumentar o lucro com o seu estoque quando você aprende a comprar certo o estoque, aprende a pagar barato, entendeu? Isso vai aumentar muito a sua margem. Quando você compra melhor, ou seja, quando você faz tudo isso rodar como se fosse uma engrenagem, isso deixa de ser um problema e vira uma ferramenta de lucro absurda na sua mão. Você tá com o melhor dos dois mundos, a execução e a compra. Então assim, você tanto tá vendendo a peça como você tá executando o serviço. Então por que você não ganha dinheiro dos dois lados? Olha pro seu estoque hoje, se você tem um estoque, vê o que tá parado, vê o que tá faltando, o que você entende que gira, né? Marca ali tudo que tá saindo, quantas vezes aquela peça sai na semana, quantas vezes aquela peça sai no mês, há quanto tempo aquela peça que você comprou tá parado. Isso vai te trazer uma clareza enorme. Às vezes você tem um estoque aí, um valor muito alto de estoque que na verdade tá parado, seu dinheiro tá parado aí. Agora vamos lá, eu vou te dar um exemplo das 10 peças que mais saem no estoque, tá bom? A gente tá aqui com a colinha, a famosa colinha, mas eu também não preciso disso aqui não, tá? Então vamos lá, em 10º lugar, bomba d'água. A bomba d'água é um item de muito giro, tá? Ela sai bastante, então ela tá ali entre as 10, tá bom? Em 9º lugar, eu coloco filtro, tá? Tanto filtro de ar, filtro de combustível, filtro de ar-condicionado, filtro de óleo, é uma peça que gira bastante dentro da sua oficina. 8º lugar, kit de batente, tá? Ali a parte de suspensão ali dos carros, isso quebra direto, tá? 7º lugar, rolamento, tá? Meu, batata, rolamento estoura direto. 6º lugar, bomba de combustível, tá? Mas não é toda a bomba de combustível que sai, tá? Tem que ser as bombas corretas para sair no seu estoque. 5º lugar, kit de correia dentada, cara, isso troca demais dentro das oficinas. 4º lugar, cabo e vela. Sabe aquela falhadinha que dá no seu carro? Muitas vezes é isso. Cabo e vela troca direto também na mecânica. 3º lugar, com a nossa maravilhosa rodovia, nossas maravilhosas ruas, que são tapete, né? O que quebra direto? Bieleta, a parte de suspensão que mais quebra nos carros. Bieleta tá no top 3 aí de peças da oficina. 2º lugar, pastilha de freio. Tá? Pastilha de freio é uma das campeãs ali, tá no top 3, troca direto, você precisa ter pastilha de freio no seu estoque inteligente. Lembrando, não são todas as pastilhas, ok? Somente as de giro. Em primeiríssimo lugar, ele, que você deve saber que a gente tem que trocar direto, né? Óleo. Você tem que ter lubrificante dentro da sua oficina. E essa você precisa ter quase todas as viscosidades, se não todas, tá? Campeões ali. Eu vou te ensinar qual é o óleo que mais vende, qual é o óleo que mais sai, o que você tem que comprar mais, o que você tem que comprar menos. Mas em primeiríssimo lugar está o óleo lubrificante aí para os carros, né? Porque a gente precisa trocar. E cada troca que você usa são 3, 4, 5, 6, dependendo do carro, 7 litros de óleos aí. Então assim, numa venda aí vai no mínimo 4 litros aí. Então é a peça que mais sai dentro da sua oficina, tá? Tá aí o top 10, tá? Agora se você quer saber dentro desses top 10 ali, destrinchar qual que sai mais, qual bomba d'água sai mais, qual bieleta sai mais, qual kit correia dentada sai mais, isso tudo você vai aprender no treinamento que a gente vai passar para vocês, tá? Então assim, aqui é só um esboço para você entender o que você precisa começar a planejar e colocar na sua cabeça para ter de estoque, tá bom? Mas o esmiuçado você vai aprender dentro do treinamento, fechou?